Olá, meus queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo. Estamos começando mais uma escola bíblica nessa sexta-feira. Gratos a Deus por esse tempo que Ele está nos proporcionando, de estudarmos a Sua Palavra, assuntos relevantes à nossa fé. Que nós possamos, nessa noite, ser enriquecidos, edificados, Que nós possamos sair daqui conhecendo mais do Senhor, da Sua vontade para a nossa vida. E hoje a gente vai falar de um tema bastante difícil de falar, bastante polêmico, A gente vai falar de bênção e maldição, É um tema bastante difícil e está bem em voga, Nunca se falou tanto na igreja desse tema como nesses tempos, nesses dias que a gente tem vivido, E, portanto, a gente tem ouvido muita coisa e visto muita coisa, e a gente vai, se Deus nos permitir, à luz das Escrituras, refletir e analisar um pouquinho esse tema e vamos, se Deus quiser ser enriquecidos, abençoados nessa noite, É um tema muito polêmico, cercado de muito misticismo. A gente tem percebido e visto muitas invencionices, E por causa disso muitas pessoas têm sido presas, desses sistemas humanos, fórmulas que os homens criam, afirmando e vendendo libertação, enfim, vendendo bênção, Então a gente vai tentar desmistificar isso à luz da Bíblia. Primeira coisa, começando a falar sobre bênção e maldição, a gente precisa observar que a bênção e maldição, ela permeia a vida de uma pessoa, Ela é uma realidade espiritual concreta. Tanto a bênção quanto a maldição, elas existem. E é bíblico. A gente vai discorrer aqui vários textos sobre isso e a gente vai perceber que é uma força, é um manto, é uma influência concreta. Pode ser num primeiro momento imperceptível, invisível, Porque isso funciona e atua no campo do espírito, no reino espiritual, mas as suas consequências, o resultado dessa influência é percebida no mundo visível, Então, num primeiro momento você pode não perceber, mas com o decorrer dos dias e você acaba por perceber essa ação, essa influência, essa força, Então a bênção e a maldição, elas são bíblicas, elas existem, são uma força concreta, espiritual, num primeiro momento invisível, é uma visitação, E que conspira, no mundo espiritual, contra ou a favor de alguém, Essa conspiração leva a pessoa a ser bem-aventurada ou não. Mas bênção e maldição é uma coisa bastante profunda e bastante séria, A gente não pode acreditar a qualquer insucesso, a uma doença, a uma circunstância, a uma adversidade pontual, a maldição sobre a vida de alguém, Essa ação, ela é contínua, ela se perpetua na vida de uma pessoa, não é uma ocorrência, Então, alguém por um insucesso, por uma doença, por um acidente, por, um calote, um mau negócio, uma separação, um problema ou outro, a pessoa não pode acreditar isso maldição. Como também qualquer ação que traga uma alegria ou uma felicidade instantânea, também você não pode acreditar como sendo bênção. É um processo, uma história que apresenta a bênção ou a maldição sobre a vida de uma pessoa. Então, bênção e maldição é algo mais profundo do que uma ocorrência, uma situação, um evento pontual na vida de alguém. O ato de abençoar alguém significa conceder poder para essa pessoa alcançar sucesso, habilitar essa pessoa no mundo espiritual para ser próspera, ser fecundo, ser longevo, enfim.
é um falar ou uma ação que conspira no mundo espiritual de tal forma que sentencia o bem sobre alguém ou sobre algo. Então isso é abençoar, né? Amaldiçoar é o contrário disso, né? É o que se opõe a isso. Significa rebaixar alguém, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar. É aquilo que é aquela ação ou palavra, ou seja, por palavras ou ação, é uma atitude que conspira no mundo espiritual, que sentencia uma pessoa para o mal, para o juízo, para a condenação, para o insucesso, enfim. Então, tanto abençoar como amaldiçoar são ações que conspiram. Não é um ato isolado, é uma sucessão de palavras, pensamentos e propósitos que determinam futuro, né? Então isso é importante. Para a gente não confundir também, às vezes as pessoas confundem, abençoar é diferente de bendizer, como amaldiçoar é diferente de maldizer, né? Alguém pode maldizer você e não te amaldiçoar. O que é maldizer? É uma maledicência. Eu vou dar um exemplo aqui, vai. Nós estamos agora nesse tempo de pandemia, todo mundo dentro de casa, isolado, comendo sem parar. Aí alguém olha e fala assim, poxa, aquele fulano ali não sai de casa, não para de comer, é o tamanho da pança dele, como está barrigudo. Ou as meninas inventam um corte em casa, fazem uma franja, falam, nossa, olha essa franja, olha o que essa menina fez no cabelo. Então, isso é maledicência, é fofoca, é mexerico. Isso aí não é o ato que conspira no mundo espiritual, é só um mexerico, é só uma fofoca, é só uma maldade, vamos assim dizer. A maldição é algo muito mais profundo que isso, tanto a bênção também. Da mesma forma, um pequeno elogio também não está dizendo que você está abençoando alguém por elogiar alguém, por bem dizer ou testemunhar um atributo de alguém. Então, diferenciar abençoar e amaldiçoar de bem dizer e mal dizer. São coisas diferentes. A bênção e a maldição é algo muito mais profundo, é o que a gente vai ver agora. A bênção e a maldição, gente, ela se assemelha a uma roupa, a um manto, a uma coisa que cobre a pessoa, que veste a pessoa, né? E aquilo, ela se incorpora de tal forma sobre a pessoa que aquilo é introjetado no interior da pessoa, na alma, no espírito, e assume a própria identidade da pessoa. Então quem está debaixo de um manto de bênção é bendito. Aquele que está debaixo de um manto de maldição é maldito. Para a gente entender como isso acontece, eu separei 2 versos que estão no Salmo 109, versículos 18 e 19, que diz assim: assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como tutano. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o cinge sempre. Então, é aquilo que é introjetado, aquilo que cobre num primeiro momento, acaba sendo introjetado, incorporado à pessoa e toma conta da identidade da pessoa. Então, a pessoa passa a ser bendito ou maldito, porque toda a ação, toda a existência dessa pessoa, então passa a ser guiada por uma sentença. É isso que bênção e maldição determina. Também, ainda olhando nas escrituras, a gente vai ver que a bênção e a maldição é como um escudo, né? Se é como uma roupa que veste, ela é como uma blindagem também, né? Quando Deus fez uma aliança com Abraão e lhe prometeu bênçãos e disse que ele seria abençoado e todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, a bênção de Deus chegaria a uma nação, a muitas pessoas, através da vida de Abraão, Deus se revela a ele dizendo o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou ser como um escudo sobre você. Em outro texto fala assim, olha, lá em Gênesis no capítulo 12, Deus fala, então a partir daí, os que te abençoarem
eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então, a bênção e a maldição, ela funciona como uma capa, uma blindagem, que num primeiro momento protege, no segundo momento repele e devolve aquilo que foi lançado sobre a vida de quem é abençoado ou amaldiçoado. Então, quem abençoasse Abraão receberia a bênção, quem amaldiçoasse receberia a maldição. Então, a bênção, vocês percebem que não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa eventual que acontece. No momento você está abençoado, no momento seguinte você está amaldiçoado, você amanhece abençoado, escorrega, chuta, bate o dedinho do pé na quina da cama, no pé da cama, e fala em línguas muito estranhas, você já entrou em maldição. Não é isso. É um manto que a pessoa se identifica e entra na pessoa, e aquilo incorpora a pessoa de tal forma, e todas as ações em volta agora conspira no mundo espiritual. Se você for abençoado, a bênção volta para quem te abençoar. Se você for amaldiçoado, a maldição volta para quem te amaldiçoou. Porque aquilo funciona como uma capa, entendeu? É uma blindagem também, uma vestimenta, uma capa que assume identidade. Esse texto que eu citei para vocês, aqui em Gênesis 12, em que Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mais do que manifestar esse efeito que repele, que reflete aquilo que se recebe, aqui determina quem é a fonte da bênção e da maldição. Deus, quando diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus está dizendo: quem abençoa ou amaldiçoa sou eu. Então isso é a coisa mais importante no meio desse mar de misticismo e medo e culpa, enfim, essas prisões que se criam nesse mundo gospel. É você entender que a fonte da bênção e da maldição é Deus. Quem abençoa ou amaldiçoa é Deus. Isso é a coisa mais importante. Deus usa pessoas para abençoar ou amaldiçoar? Sim, vamos ver mais à frente. Mas no primeiro momento, a coisa mais importante, a principal verdade que você deve reter com você é que a fonte da bênção e da maldição é Deus. Por isso a gente não deve temer os homens, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. O que determina a bênção e a maldição são alianças, são pactos espirituais. Aqui, ainda falando dessa figura de Abraão, que eu acho tão importante para a gente entender bênção e maldição, ainda no Velho Testamento, lá no início, lá em Gênesis, quando Deus faz essa aliança com Abraão e promete abençoar, e promete ser o seu escudo, ele já lhe promete uma descendência, né? Então, a bênção estava condicionada a uma aliança que Deus faz com Abraão. Então, lá em Gênesis 15, 18, cita essa aliança, fala assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, a tua descendência, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Aí os versículos seguintes vão delimitando fronteiras e divisas desse território que Deus dá em aliança, em promessa, em herança para Abraão. Mas a bênção e a maldição que estão sobre a vida de Abrão, desse personagem aqui do Velho Testamento, o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, tem a ver com uma aliança que ele firma com Deus. Deus firma com ele, na verdade, né? E um outro personagem que eu coloquei aqui para a gente não ficar só muito preso numa única pessoa e ver o leque, a cosmovisão bíblica do assunto, eu peguei o personagem Davi, né? Davi, aquele cara que pisava na bola, aquele cara que tinha tantas falhas e tal, mas tinha um coração quebrantado, contrito. Deus lhe aparece, ele faz uma aliança com Deus, e Deus lhe promete que da sua descendência, da sua família, sempre teria alguém no trono, e as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus estaria sobre a sua descendência. Então ele sai do templo, depois de receber
esses votos, essas promessas da parte de Deus e ter firmado uma aliança com Deus. Isso está lá registrado no primeiro livro das Crônicas, né, no capítulo 17, e eu separei o versículo 27, que Davi faz uma declaração que eu acho muito importante. Ele fala assim: pois eu sei, ó Senhor, que o que tu abençoas, abençoado está para sempre. Né? Esse texto para mim é maravilhoso. Ele sabia que a fonte da bênção e da maldição era Deus, e por ele estar numa aliança com Deus, a sua posteridade, a sua história estava debaixo de um manto, de uma influência, de uma força de bênção, de bem-aventurança. Né? Então, as alianças determinam bênção ou maldição. Eu poderia falar de outros personagens que Deus fez aliança, né? e por causa da aliança vieram bênção ou maldição. No caso aqui, bênção, quando Deus faz uma aliança, que é Noé. Enfim, tem tantos personagens aí que a gente podia falar. Como eu disse para vocês agorinha, a fonte da bênção e da maldição é a mesma, é Deus. Mas como que Deus abençoa ou amaldiçoa? Pelo menos funcionava assim no Velho Testamento. Deus usava pessoas, autoridade. Deus trabalha com níveis de autoridade. Então eu separei um pequeno trecho de um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 7, e versículo 7, que diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Então sempre o maior decretava, sentenciava a bênção sobre o menor. E aqui está se referindo a nível de autoridade. Pai, mãe, sacerdotes, enfim, autoridades. Isso é importante. Então, as autoridades, as pessoas, eram instrumentos de Deus para abençoar ou amaldiçoar. Nós temos aqui o caso de João Batista, né? Que ficou aquela resenha, aquela confusão na família, qual seria o nome que se daria ao bebê, até que o pai, Zacarias, ele, como autoridade máxima ali, ele decreta, né? O nome dele vai ser João, né? Então, são textos, se você ler todo o texto, tem todo um pano de fundo falando sobre aliança, sobre bênção, enfim, é importante isso. Então, os instrumentos que Deus usa para abençoar ou amaldiçoar alguém, isso fica muito caracterizado, principalmente no Velho Testamento, são autoridades que nós temos sobre a nossa vida, pessoas que influenciam a nossa vida, né? Por isso que o escritor, o Salomão, escrevendo aí em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 20, ele fala assim: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, né? Então, ele está colocando a questão da autoridade, porque quando você amaldiçoa uma autoridade, não se esqueça do efeito rebote, da capa da blindagem, seja lá qual for o meio, se for a pessoa mesmo que vai revidar, enfim, diz que você não deve fazer isso porque isso vai chegar no ouvido do rei, né? Então Deus usa, e usava principalmente no Velho Testamento, figuras de autoridade para abençoar ou amaldiçoar alguém. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, para vocês entenderem como a bênção vinha pela figura de autoridade de alguém sobre a vida de uma pessoa, né? Vocês sabem, como eu acabei de falar, que Abraão fez um pacto, uma aliança com Deus, e ele estava debaixo de bênção, e Deus falou assim: ó, você será uma bênção, né? Você assume a identidade daquilo que você recebeu, daquilo que está sobre você. A bênção sobre ele se tornou a bênção. Essa é a ideia. E esse princípio está plenamente ativo agora no Novo Testamento, viu? Não é uma coisa que ficou lá atrás, enfim, é um princípio importante. Aqui, falando de Abraão, que ele faz uma aliança com Deus, nós temos um caso aqui que a maldição é quebrada por causa da aliança, das promessas que tem numa aliança. Sara, a mulher de Abraão, ela era estéril. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 15, dos versículos 2 até o 3, né? Então Sara não podia ter filhos, vocês conhecem essa história.
e Deus opera um grande milagre transformando a maldição da infertilidade, porque naqueles dias isso era visto como uma grande maldição, em bênção, né? Então, Sara gera o Isaac, né? Aquele que traria alegria e aquele que seria o descendente da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, a primeira coisa, Sara, ela era estéril, e por causa da promessa que Deus fez a Abraão, por causa da aliança, Deus mesmo se incumbe de abençoar. Nunca a gente pode perder de vista que sempre a maldição vem para roubar a semente da promessa. Esse é fato, a gente vai percebendo isso ao longo das Escrituras. Então vem uma geração seguinte, né? Aí Isaac se casa com Rebeca, e essa maldição, esse manto de infertilidade, de esterilidade, alcança a outra geração depois de Abraão. E Rebeca, a mulher de Isaac, também era estéril. Isso está registrado lá em Gênesis 25 e 21. Mas perceba, por causa da aliança, por causa da promessa, e a bênção acompanha a promessa, acompanha a aliança, Deus provê um novo milagre. E Rebeca também gera. Isso é importante. Então, gera Jacó. Então, chega a terceira geração. E esse manto de infertilidade acompanha a linhagem de Abraão. E a Raquel, a esposa de Jacó, também ela era estéril. Percebe? A mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac era estéril, e agora a mulher de Jacó também era estéril. E Deus novamente provê um milagre, e Raquel gera. Se a gente parasse aqui, a gente perceberia que havia uma ação contrária à bênção, à promessa de Deus da descendência de Abraão. Mas por causa da promessa, e Deus não pode mentir e nem negar-se a si mesmo, o Deus que fez aliança com Abraão tinha que cumprir. Ele mesmo se encarregaria de, em todas as gerações de Abraão, sustentar a promessa, né? Então, Sara gerou, Rebeca gerou, Raquel gerou. Mas aí então vem a geração seguinte, e então vem José, um dos 12 filhos de Jacó. E quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 49, Jacó, um pouco antes de morrer, começa a abençoar, declarar, sentenciar o futuro sobre cada um dos filhos. Sejam uns mais abençoados, outros menos. Ele, debaixo de uma autoridade que era conferida naqueles dias, ele determina a medida da bênção sobre cada filho. E José é o ramo onde vai continuar a promessa que Deus fez a Abraão no Egito, né? A gente conhece a história. Então ele vai abençoando cada um dos filhos, vai falando de algumas virtudes ou alguns defeitos de cada um deles. E quando Jacó vai abençoar José, não se esqueça, as 3 gerações anteriores havia o problema da esterilidade. Então agora Jacó vai declarar uma bênção que quebra esse ciclo de esterilidade que vem acompanhando a linhagem. Como que ele faz isso? Gênesis capítulo 49, versículo 22 a 26, Jacó declara isso sobre o seu filho José, ele como autoridade sobre a vida de José. Ele diz assim: José é um ramo frutífero. Então ele começa a quebrar a esterilidade falando de frutificação. Então ele fala: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará,
e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então ele foi separado de seus irmãos, vocês conhecem, ele foi para o Egito e ele se tornou mais nobre que seus irmãos. E a bênção proferida por seu pai quebrou uma maldição de esterilidade que vinha na linhagem de sua família e declarou um tempo de bênção. Bênçãos de cima, bênção de baixo, enfim, todo tipo de bênção. Então Jacó trilhou o seu caminho debaixo de bênção. José, trilhou o seu caminho debaixo de bênção. Importante não esquecer que José, sendo abençoado por seu pai, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi parar na prisão, e isso não lhe impediu de chegar ao lugar que a bênção determinava que ele chegasse, ok? Então é importante você pegar essas lições para saber que os insucessos do seu dia a dia, uma ação isolada, um acontecimento eventual que acontece, um acidente, não caracteriza isso como maldição sobre a vida daqueles que estão debaixo de bênção, mas tudo concorre para aqueles em favor, em prol daqueles que são chamados pelo Senhor, que amam o Senhor. Então a Bíblia fala disso aí. Então é importante você não viver debaixo de culpa, de medo, nessa prisão que se cria, né? O tempo inteiro em acusação. Estou debaixo de bênção, estou debaixo de maldição. Não funciona assim. Como já disse para vocês no início, a maldição e a bênção é algo tão forte, tão profundo, que aquilo se introjeta e a pessoa se torna a bênção ou a maldição. É uma coisa muito forte, né? Agora vamos nos deter aqui como funciona a ideia de maldição no Antigo Testamento. Eu já comecei a dar alguns elementos para vocês aí, mas assim quero ir mais a fundo nisso. Em Gênesis ainda, no capítulo 9, nós temos aqui um exemplo de como Deus via e tratava bênção e maldição no Novo Testamento. Lá em Gênesis 9, capítulo 25 e 26, fala de Noé, né? Quando Noé sentencia, nunca se esqueça, a bênção e a maldição, a fonte é Deus, mas Deus usava pessoas, níveis de autoridade para abençoar ou amaldiçoar. Então lá Noé, ele sentencia uma maldição sobre um dos filhos e uma bênção sobre o outro. Lá no versículo 25 ele fala assim: e disse, maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse no versículo 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, vocês sabem que Cana, ou Canaã, ou Cão, ele descobre a vergonha do seu pai. Seu pai tinha tomado lá uma birita, e ele viu o pai nu, enfim, vocês conhecem a história toda. Então, Noé amaldiçoa um dos seus filhos, o Cã, e abençoa o Sem. Importante entender, como nós já vimos aqui, na bênção de Jacó sobre José, o mesmo princípio se aplica aqui nesse texto. Todos aqueles que se originavam de um ancestral no Velho Testamento, eles recebiam os méritos ou os deméritos desse ancestral comum. Então todos os descendentes de Cã estavam debaixo de maldição, enquanto os descendentes de Sem estavam debaixo de bênção, de acordo com a sentença proferida por Noé. Noé fez isso porque Cã não honrou, né, o pai. Então todos os descendentes de Cã, os cananitas, eles foram amaldiçoados. Mas aí a gente tem que prestar atenção que mesmo no Velho Testamento, esse manto, essa influência, não é fatalista. Porque o que acontece? Tem pessoas que culpam
a sua desgraça, a sua infelicidade, a sua não bem-aventurança, a árvore genealógica, a hereditariedade, a linhagem, ao berço, a família. Então você procura um culpado. Esse é o princípio desde o Éden lá, quando Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. A gente vai perceber aqui que os descendentes de Cã, ou de Cão, os cananitas, eles estão debaixo de uma palavra de maldição, debaixo de um manto de maldição, na verdade. Na verdade, mesmo eles estando debaixo dessa influência, dessa sentença, mesmo na antiga aliança, eles poderiam ser livres da maldição de Noé. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Vocês já ouviram falar de Raabe? Era uma mulher cananita. Foi através dela que o Salvador veio da linhagem, o nosso Salvador Jesus veio da linhagem de Raabe. E Raabe era uma cananita. Ela não precisou passar por nenhum ritual de libertação. Ela não foi na congregação lá de Moisés, de Josué. Ela não foi fazer quebra de vínculo. Ela simplesmente creu no Deus de Israel. E por ela crer pela fé, ela foi totalmente livre da maldição de Noé. E foi abençoada, se tornou a bênção, e da sua linhagem veio o nosso Salvador. Então, essa lei de herança, essa lei de hereditariedade, ela é só uma influência, ela é só um manto. Ela não te obriga a você estar debaixo dela, ok? Então, Raabe, mesmo estando debaixo dessa linhagem, teve a atitude, não se comportou a ficar debaixo disso, da maldição de Noé. E ela se tornou uma bênção. Ainda falando dessa lei da herança, que era muito forte no Velho Testamento, e muita gente se pega num texto isolado do Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 20, para falar que essa lei tem poder hoje. Então vamos analisar isso aí. Em Êxodo, no capítulo 20, versículos 5 e 6, você vai encontrar o texto que é mais usado pelo pessoal que traz isso aí, levanta essas doutrinas do Velho Testamento, traz a lei de volta para a graça, e pega um texto lá, Êxodo 20, do 5 ao 6, para falar do poder da herança, da maldição hereditária. Então tá lá. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. É Deus exortando o seu povo. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seu pai até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então no versículo 5 aqui, Deus fala que ele visita, a geração dos pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas no versículo 6 ele fala assim: mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Embora aqui esteja implícito a lei da hereditariedade, a influência na linhagem, a ênfase aqui do texto não é esse. O que Deus está querendo dizer, primeiro a gente tem que observar que isso não é literal, tá? É uma linguagem figurada. Aqui a gente tem uma hipérbole no versículo 6, que é uma figura que expressa exagero. No versículo 6, Deus, para dizer que tem tanta alegria em abençoar, é usado aqui um idiomatismo hebraico, que para designar algo tão intenso e tão longo, mas que na verdade não está falando que a maldição, a bênção vai se perpetuar por 1000 gerações ou a maldição até 4. Na verdade isso é uma figura muito usada em toda a Bíblia. Deus está querendo dizer que ele tem mais prazer em abençoar. A bênção é sempre muito maior do que a maldição. O alcance da bênção é sempre maior do que a maldição.
E aqui, ainda nós temos aqui que grifar. Tem a ação que vai determinar, né? Não te prostrará diante de outros deuses, porque eu sou o Deus zeloso. Então, a desobediência, o pecado que leva a maldição e se perpetuando de geração em geração. Assim como amar a Deus e guardar os seus mandamentos, a bênção também vai passando de geração em geração. Mas aqui, a coisa mais importante é entender que, como eu vou repetir, essa lei não é fatalista. O que acontece é que os pais, tanto para a bênção quanto para a maldição, tendem a repetir hábitos e comportamentos dos pais. São transmitidos por gerações, atos, comportamentos, crenças. Então, é isso que determina em cada geração a bênção ou a maldição. Não é uma coisa fatalista. A bênção está sobre todas as minhas gerações. Façam eles lá na frente, seja o que quer, ou o que vier, que está abençoado. Ou a maldição está debaixo dessa geração que vem aí, e eles podem fazer o que quiser, que eles vão estar debaixo de maldição. Não, não é isso. A maldição, ela precisa de uma razão, de um motivo. E o motivo é sempre pecado, viu, gente? O motivo é sempre desobediência. Isso é muito importante, porque nós temos uma tendência a culpar a linhagem, a hereditariedade. Vou repetir isso. E hoje a gente tem em voga na igreja evangélica uma ênfase muito grande à atuação de espíritos familiares da família, a demônios que andam na linhagem de geração em geração na família. Essas coisas existem? Existem, mas elas só têm atuação onde tem uma legalidade, uma brecha para isso. O espírito familiar ou o demônio, ele é quebrado quando alguém decide, como Raabe, ser bênção, né? Por que se dá tanto ênfase a isso? Então as pessoas ficam expulsando demônios, fazendo mil e uma peripécias, quando na verdade não precisa fazer nada disso, viu? Nós precisamos tratar o nosso pecado. É que é difícil falar eu pequei, é difícil eu me converter dos meus maus caminhos. É mais fácil eu culpar a ação dos demônios, a força dos espíritos familiares. Então, isso acontece. Então as pessoas justificam as suas ações dizendo, olha, eu bebo porque o meu pai foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, o tataravô foi alcoólatra. Eu me prostituo porque minha mãe foi prostituta, porque minha avó foi prostituta, enfim. Então, nós costumamos atribuir essas coisas a espíritos familiares que caminham na linhagem familiar. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é nos arrepender. Quer sejam poucos ou muitos, existam ou não existam, mas eu creio que existam, os espíritos familiares, os demônios que acompanham a família, eles são como mosca, gente. Sabe onde mosca fica? Onde tem sujeira. Quando você se limpa, quando o seu pecado é confessado e você deixa esse pecado, as moscas vão embora, os demônios vão embora. Não é necessário nenhuma sessão de exorcismo para que a bênção de Deus chegue a alguém, para que a pessoa seja liberta. Você não vê aqui na história de Raabe os espias pondo a mão na cabeça dela, decretando, expulsando, mandando ela renegar, renunciar, pondo óleo na cabeça, óleo no umbigo, óleo no pé. Não existe nada disso. Essas coisas não têm nenhum valor se a gente não se converter dos nossos maus caminhos, ok? Então, não existe a desculpa da influência familiar para você continuar pecando. Deus não aceita isso, ok? Então nós entendemos que existe a lei da herança, mas Deus tem mais prazer em abençoar do que de amaldiçoar. A bênção é sempre maior do que a maldição. Então,
É importante observar isso aí. E existe o que é a coisa mais importante para nós entendermos, a lei da responsabilidade, né? E ela tem uma pequena diferença nos textos, tem uma conotação um pouco diferente no Velho e Novo Testamento, e é importante a gente acompanhar desde o Velho até o Novo como ela muda e o que se aplica a nós, né? Então, geralmente, a gente usa o texto de Deuteronômio no capítulo 11, versículo 26 e 28, que diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. Aqui um ponto importante é que as bênçãos e as maldições do livro de Deuteronômio, eles estão debaixo de um contexto da aliança mosaica. A aliança mosaica, queridos, ela é um parêntese entre a aliança abrâmica, que é superior à mosaica, e a aliança em Cristo, que é uma continuação da aliança abrâmica, né? Jesus, ele é um descendente de Abraão, então a gente vai ver. Então existe um parêntese e existe um acerto, um pacto temporal com a nação de Israel, que é a aliança mosaica. E dentro do contexto da aliança mosaica, existia a bênção e a maldição que tinha a ver com as diretrizes para o povo entrar na terra prometida. Então, se você continuar lendo lá nesse mesmo capítulo 11 de Deuteronômio, no versículo 31 e 32, todas as exortações, as diretrizes, as instruções que Deus dá quanto à bênção e à maldição, tem a ver com o povo entrar na terra prometida, possuir essa terra e seguir aqueles rituais, aquele compromisso de ser uma nação sacerdotal, uma nação diferente das outras nações. Outro texto que é bastante usado para escolher bênção e maldição é usado lá em Deuteronômio no capítulo 28, né? Que Deus fala para eles assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vocês podem escolher isso ou aquilo. Se você ler todo o capítulo 28, as maldições, elas viriam sobre a nação de Israel de algumas formas. Eu anotei aqui. A maldição se concretizaria na forma de exílios, né? Está no versículo 36, no capítulo 49, verso 57, capítulo 64, 65, como exílio, como escravidão, como peste, enfermidade, seca, carestia. Então, enquanto a nação usufruísse da terra prometida e fosse uma nação teocrática, né, dirigida pelas leis de Deus, obedecendo todos aqueles rituais, todas as cláusulas da aliança mosaica, isso incluía as leis cerimoniais, os sacrifícios, os feriados, as datas religiosas, as ofertas. Enquanto eles cumprissem tudo isso bonitinho, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a chuva, a colheita estaria sobre a vida deles. Quando eles descumprissem, então vinha o exílio, a escravidão, peste, fome, seca, carestia. Foi o que aconteceu mais adiante. Eles foram parar na Babilônia, né? Porque não cumpriram esses requisitos aí. Importante colocar que nesse contexto, dentro desse parêntese entre a aliança abrâmica e a aliança em Cristo, a nova aliança, esse parênteses da aliança mosaica, que era para a nação de Israel, tem uma conotação temporal e tem a ver com posse de terra, com coisas terrenas. Então, incluía os rituais e tal lá, mas tanto a bênção e a maldição não estava sobre a nação Israel e não sobre a descendência de Abraão, que estava incluída nessa nação. Então, são coisas diferentes. A bênção de Deus chegou até nós via Abraão, fé de Abraão. A bênção de Abraão nos alcança. Ela perpassa esse parêntese aí, que é a aliança
mosaica. Então a gente sai da aliança abrâmica, onde Deus faz uma aliança com ele vai bendizer todos os povos, muitos serão benditos através da vida dele, o descendente Cristo vai vir da linhagem de Abraão. Então, essa aliança perpassa a lei mosaica, perpassa esse pacto provisório com a nação de Israel e chega até Cristo, que é o descendente de Abraão. E é isso que eu queria falar um pouquinho agora. Cristo, ele estabelece uma nova aliança e então inicia-se um novo estágio na história da salvação, né? Então agora, Deus não trata de uma aliança específica com o Israel étnico, que é a nação, mas agora ele trata impactos e bênçãos com os descendentes de Abraão, segundo a fé, que somos nós, como diz o apóstolo Paulo. Então, essas bênçãos de Deuteronômio 11, de Deuteronômio 28, elas não se aplicam à igreja, elas ficam na Israel étnica, na Israel nação, ok? Na nova aliança, por exemplo, Deus não vai trazer seco ou fome sobre uma nação como bênção ou maldição. Você imagina isso nos nossos dias? Se Deus trouxesse exílio, fome, seca sobre todas as nações rebeldes, acho que não tinha na Europa uma nação que se sustentava. Todas são nações pós-cristianismo, né? Então, não se sustenta isso aí. Então, essas maldições de Deuteronômio 28, Deuteronômio 11, elas foram específicas e provisórias para o Israel teocrático, para a nação, para Israel étnica. Na nova aliança, isso não se aplica à igreja, não se aplica a nações e não se aplica a indivíduos, tá? Então, é importante isso, teve o seu cumprimento. Muito importante. Quando a gente vê isso aqui, a gente entende que hoje tudo que acontece, teve um terremoto, teve isso, teve aquilo, teve peste, teve aquilo, alguém vai falar que é bênção, que é maldição, porque negaram a Cristo, porque fizeram isso, porque o povo está assim. Não. Dentro desse contexto, você voltou para o Velho Testamento. Está totalmente fora do espírito da nova aliança, do novo concerto. Ainda falando sobre a responsabilidade da escolha de Deus colocar bênção ou maldição, eu citei para vocês que por causa da maldição a nação de Israel foi para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, Deus usa o profeta Ezequiel para colocar a questão da responsabilidade como um fator determinante de bênção ou maldição sobre a vida de alguém. E ele individualiza isso. A responsabilidade agora é individual, não é da nação, não é do coletivo, né? Então você vai lá para Ezequiel no capítulo 18, versículo 1 a 4, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou a boca ficou amarrada? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esse ditado ou essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus, através do profeta Ezequiel, está afirmando que você se fiar no conceito da maldição hereditária fatalista para se justificar, não é plausível diante de Deus. Deus está dizendo assim: olha, não quero mais que vocês digam esse provérbio: ó, meu pai pecou lá, meu pai comeu uva verde e a minha boca que está amarrando. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: os filhos não vão pagar o pecado dos pais. Deus está dizendo com um veemente não. Não é assim que funciona. Deus está dizendo assim: a alma que pecar, aquele que pecar, esse paga, esse morre. Então, agora, a partir de agora, Deus está deixando Israel, ainda no Velho Testamento, eu estou aqui lendo o profeta Ezequiel, que a responsabilidade é individual. E essa responsabilidade individual que vai determinar bênção ou maldição sobre alguém. Não é o que alguém disse, não é o que alguém sentenciou, não é porque o pai falou, porque a mãe falou. Não, a tua ação vai determinar isso. Isso é muito importante, tá? Ainda nesse capítulo 18 de Ezequiel,
para não ficar nenhuma dúvida, nos versículos 10 a 13, Deus diz que a justiça do Pai e a bênção que viria sobre ele não seriam transmitidas aos filhos. Aquilo era exclusivo do Pai. E também a injustiça do Pai, nem o juízo dele, não seriam também transmitidos sobre os filhos, nos versículos 14 a 18. Então, no livro do profeta Ezequiel, Deus deixa claro que a responsabilidade é individual. Por quê? Porque há um outro princípio, que a maldição, ela precisa ter uma causa. Não existe maldição sem uma causa, sem um motivo, ok? A principal causa é o pecado. Não é demônio, não é espírito familiar, não é sentença de pai, não é sentença de autoridade, não é nada disso. É o nosso pecado, ok? É a nossa falta de fé, é os nossos caminhos que determinam isso. Então, aqui em Provérbios tem um texto que é fantástico. Provérbios 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. É necessário uma ação do homem. Toda maldição precisa de uma ação do homem. Uma ação que dê brecha, que dê legalidade para essa maldição que aqui é colocado na figura de uma andorinha ou de um pássaro, possa pousar, ok? Fazer o seu ninho ali. Então é necessário uma ação individual, ok? Não é o que acontece com o outro que respinga em mim, ok? Então isso é importante. Eu vou ler um texto bem grande aqui, mas para a gente entender como isso funciona, ainda no Velho Testamento. Acho que quase todos vocês já ouviram falar do profeta Balaão, aquele que tinha uma mula que falou com ele. E dentro desse contexto do profeta Balaão, lá no livro de Números, no capítulo 22, conta uma historinha para nós. Lá diz assim, ó, Números capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então aqui conta que o povo de Israel se acampou diante de Moabe, e o rei dos Moabitas se chamava Balaque. E um pouco antes desse povo, que era muito numeroso, chegar nas planícies, nas campinas de Moabe, eles tinham passado como um rolo compressor por cima dos amorreus. E essa história chegou no ouvido de Balaque, o rei dos Moabitas, e ele ficou com muito medo. Ele falou: pronto, esse povo vai lamber aqui essa congregação que é numerosa, vai passar por cima da gente que nem o boi lambe a relva, não vai sobrar nada. E ele pensou: bom, esse povo é abençoado por todos os feitos, desde que eles saíram do Egito, que eu ouço falar, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, mar que se abre, enfim, água que sai da pedra, eles em pequenos números, os seus rebanhos crescem no deserto, eles são alimentados, eles são abençoados. Foi isso que ele concluiu. Então ele pensou: eu preciso chamar alguém que possa os amaldiçoar, porque o Balaque, ele entendia que a fonte da bênção e a maldição era Deus. E quem podia
proferir bênção ou maldição era uma autoridade, uma pessoa que falasse em nome de Deus, no caso um profeta. E nesse caso, o profeta ali conhecido nas redondezas era Balaão. Então ele chamou Balaão e falou: agora você precisa que você amaldiçoe esse povo aí. E aí a gente vai para Números capítulo 23. Números 23 a partir dos 5 e 8. Lá Balaão já foi, depois de uma certa insistência, no primeiro momento ele não queria ir, aí teve a história da mula que falou, o anjo apareceu diante da mula, mas o certo é que ele foi de encontro a Balaque. Então, lá em Números 23, do versículo 5 a 8, diz assim: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Aí o Balaão fala: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Foi isso, ele abriu a boca para amaldiçoar, saiu uma palavra de bênção. Então ele fala: como que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como eu vou denunciar quando o Senhor não denuncia? Então o Balaque ficou desesperado lá em Números 23 e 11 e falou assim: o que foi que você fez, Balaão? O que você me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente você os abençoou. E aí o Balaão falou: porventura eu não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Aí o Balaque fala: então, é o seguinte, vamos em outro lugar. Porque pode ser que você vendo o pessoal daqui, você ficou impressionado e você teve medo de amaldiçoar eles. Vamos para outro lugar. E levou ele para um outro lugar, levou ele lá para o cume de Pisga, né? E aí, nos versículos 17 ao 23, narra como foi lá. Eles fazem de novo o holocausto e oferecem. Aí Deus vai falar com Balaão. E Balaão fala o seguinte, em Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com eles, e no meio deles se ouve a aclamação de um rei. E aí ele fala aquele jargão que é tão conhecido no versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que grandes coisas Deus tem feito no meio deles. Então, ele não consegue amaldiçoar, ele foi em um outro lugar, e então sai palavra de bênção. E Deus fala que ele não poderia revogar, que ele abençoou, que ele não mentia, que ele não se arrependia, que ele não é homem. Então, o Balaque fala assim: vou te levar em outro lugar. Pode ser que de outro lugar pareça bem aos olhos de Deus amaldiçoar esse povo. Então, levou de novo agora o Balaão pela terceira vez ao cume de um monte chamado Peor, né? Que dava para o deserto. Lá ele via toda a congregação, todos eles lá. Então eles oferecem o sacrifício de novo, montam o holocausto, o altar lá, e vem a palavra de Deus sobre o profeta Balaão. Então ele diz assim, e agora ele é muito claro, ele é muito preciso. Se ele estava com a visão espiritual fechada, desde lá do episódio da mula que via e ele não via, agora ele está vendo perfeitamente a vontade de Deus. Ele olha para o deserto e ele está vendo Israel que o Balaque quer que ele amaldiçoe. E ele vai dizer o seguinte, em Números 24, versículo 2 e 9. E proferiu a sua parábola, lá no versículo 3. E disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Agora ele está com os olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso. Então ele está dizendo: eu agora estou com os olhos abertos, os ouvidos destampados, e eu estou tendo a visão que Deus tem deste povo. Eu tenho a visão do Todo-Poderoso,
que cai e se lhe abrem os olhos. Então ele diz, ele vai começar a narrar qual é a visão de Deus sobre aquele povo. Então ele diz assim: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, quebrará os seus ossos, e com a sua seta os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, pela terceira vez, ele vai lá para um outro monte, vê todo o povo no deserto, com o intuito de amaldiçoar. Foi encomendado, a maldição foi encomendada, o trabalho, o ritual, a feitiçaria, o sapo com o nome amarrado na boca, foi encomendado. Mas quando ele falou, o que saiu foram bênçãos. Foram bênçãos que saíram da boca do profeta Balaão. E então, Balaque, o rei dos Moabitas, desiste. E ele vai para o seu lugar, e Balaão volta lá para Petor, lá para sua terra. Para Beor, quer dizer. E então, o povo de Israel, depois desse episódio, se sente invencível. Então eles falam: olha, nós somos povo abençoado. Deus não pode revogar a bênção. Nós somos invencíveis. Nós somos inamaldiçoáveis. Eu nem sei se existe essa palavra. E então eles começam a tratar a bênção de Deus como algo sem valor. Eles começam a tratar a graça, a bênção de Deus, de maneira banal. Eles banalizam isso. E então nós vamos para Números 25, 1 e 3, e diz assim: esse povo abençoado, que deveria passar por cima de Moabe como um trator e destruir tudo e pegar os despojos, diz então que eles viram as filhas dos Moabitas, e eles se encantaram, se enamoraram pelas filhas dos Moabitas. Está lá no Números 25, de 1 a 3. Então diz assim, ó: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, ou seja, o deus dos Moabitas, Baal, o senhor de Peor, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você percebe a responsabilidade, mesmo estando debaixo da bênção? A ira de Deus se acendeu contra aquele povo, porque eles prevaricaram, eles banalizaram a bênção. E olha que o profeta foi em 3 lugares e abençoou e não conseguiu amaldiçoar. Então, se você ler todo o capítulo 25, você vê que todos aqueles que foram, que prevaricaram, que se prostituíram, eles, por ordem do Senhor, foram mortos. E então a praga, a ira do Senhor, se aplacou sobre o povo abençoado. Então, a gente não pode brincar com a graça, a gente não pode brincar com a bênção, mesmo sendo o povo bendito de Deus. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir, né? E então, para a gente concluir a aula, a maldição no Novo Testamento. Aqui a gente viu que mesmo no Velho Testamento, o manto, a influência, não te obriga a estar debaixo dela. É necessária uma ação do homem, né? E então, a gente vai para o Novo Testamento. E aqui a obra de Cristo decreta o fim do poder de Satanás, né? Em Mateus, no capítulo 12, versículo 29, tem um versículo que diz assim: Jesus faz a seguinte pergunta: como alguém pode entrar
na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aqui nesse contexto desse capítulo 12 de Mateus, Jesus está sendo acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu, que é um chefe dos demônios, assim por dizer, né? Então ele responde essa acusação dizendo o seguinte: eu expulso os demônios no poder do Espírito de Deus. Aí ele diz, porque para mim, saquear uma casa, ou tirar os bens, que são as vidas que ele resgata das mãos de alguém, ele precisa amarrar o homem forte, o valente da casa. O que Jesus está dizendo aqui, que o diabo está amarrado, que ele amarrou. O diabo foi amarrado por Cristo, é por isso que ele entra na casa e resgata pessoas, resgata vidas, resgata os bens. Aqui nessa figura Jesus coloca. Então o que acontece? Hoje tem a turma do ritual da libertação, que eles querem amarrar o diabo. Ora, a obra de Jesus não foi suficiente? Aqui está dizendo que o valente foi amarrado, o homem forte foi amarrado. Então, toda vez que eu quero inventar um ritual para amarrar, para libertar, para fazer, eu estou depreciando a obra de Cristo. Eu estou dizendo que ela não é suficiente quando eu não a anulo, né? Quando eu não a desprezo, porque a obra de Jesus foi completa. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar que Jesus já fez. Eles acham que eles podem fazer. Então existe uma vertente que na teologia se chama sinergismo, que as pessoas querem ajudar a Deus. Foi o que Abraão fez lá, gerando o filho com a escrava. Você não pode ajudar na obra redentiva. Jesus fez sozinho. Ele na cruz expirou e falou tetelestai, que significa está pago. Ele não está pagando a prestação, ele não deixou o último boleto para você pagar. Está pago, está concluído, está encerrado, ok? Outro texto, para não ficar dúvida, não vou ler por causa do adiantado da hora, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz que Cristo já destruiu as obras do diabo, viu? Porque tem gente que conta uma historinha esquisita para justificar esses rituais. Eles contam uma historinha de uma pizza, uma historinha sem nexo. Eles falam que você, quando estava no mundo, você encomendou uma pizza. E o pizzaiolo era Satanás. E então, Satanás mandou o seu motoqueiro entregar a pizza que você pediu. Nesse inteirinho, enquanto a pizza está sendo preparada e o motoqueiro do inferno vai trazer essa pizza, um grande amigo seu te liga ou aparece na tua casa e fala: vamos se trocar rapidinho, hoje eu vou levar você para comer num restaurante chique mesmo. Você vai comer aquela picanha argentina. Aí, quando estão saindo, chega o motoqueiro com a pizza de Satanás e fala: você tem que pagar essa pizza. Se você não pagar essa pizza, você não pode ir comer a picanha argentina. E fica aquele negócio que tem uma pendência, que você tem que renegar, renunciar, lançar fora a pizza, aquele negócio todo. Se você tem que pagar a pizza, você não tem que pagar pizza nenhuma. Quem te convidou para comer no restaurante, na churrascaria, a picanha argentina, ele já pagou essa pizza. É só ler a Bíblia. Ele já pagou, você não tem que pagar nada. Isso é uma balela. Olha, tem gente que se enreda nisso. Eu louvo a Deus, porque nesse tempo Deus tem aberto os olhos de muitos. Não é ritual, é mudança de mente. Eles fazem um ritual, eles te dão uma lista com 300 pecados. Eu renuncio isso. Você fala pecado que você nunca cometeu, que os seus pais nunca cometeram, e alguns que você não sabe nem o que significa. A libertação é uma obra que começa no espírito e é tomada e governa a tua consciência. Não é isso. É por isso, e eu falo com experiência própria, porque eu vim desse movimento,
Uma pessoa passa por esses rituais de libertação 5, 6, 7 vezes e continua no mesmo pecado. Porque não é o ato de falar. Não é isso. Quando o Filho liberta, você é livre. Viu? Então a obra da cruz foi completa. A maldição é resultado só do teu pecado. É a responsabilidade. Você precisa confessar, né? Para ter cura, para ser curado, para ser liberto. Então, não existe nada disso aí. As obras do diabo já foram destruídas. A ação de Satanás, tem gente que diz assim, você precisa dar uma palavra para ele. Ele precisa de autorização pelas tuas palavras. Como nós já vimos, quando Deus abençoa alguém, ele usa pessoas para abençoar. Quando ele amaldiçoa, ele usa pessoas para amaldiçoar. Satanás é só um agente nisso tudo. Ele age independente das palavras. Jó tinha alguma palavra contra Satanás? Que Satanás pudesse usar contra ele? Não, mas Deus permitiu. Satanás, ele age independente das palavras, porque, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz nele. Não precisa de nenhuma palavra. Por outro lado, toda a maldição foi totalmente vencida. Vou repetir. Totalmente vencida pela obra consumada, plena, completa, perfeita de Cristo Jesus na cruz. E agora, todos aqueles que estão em Cristo são benditos. Gálatas 3, versículo 13 a 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele já pagou, viu? Aquela pizza que eles contam uma história esquisita, está paga. Pois está escrito: maldito o homem que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Assim como Raabe no Velho Testamento, você só precisa crer na obra que ele fez. Viu? É só crer. Não tem ritual. Não tem nada disso. Esses rituais se assemelham aos cultos pagãos. O que diferencia a graça, o que diferencia o verdadeiro Deus e os verdadeiros adoradores, é que nada é baseado no ritual, mas aquilo que é feito em espírito e em verdade. Viu? O ritual do óleo, passa no corredor, anda no sal, repete comigo, grita bem alto para o inferno escutar. Essas besteiras não tem qualquer poder para libertar alguém. A única coisa que pode nos libertar é o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então nós somos, como estamos em Cristo, e como Ele nos resgatou e nos abençoou com a bênção de Abraão, e nós somos herdeiros das promessas, nós fomos abençoados, conforme está em Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Ele se fez maldição no nosso lugar, assumiu o pecado julgado pela lei, e agora nós somos abençoados por Deus em Cristo. Portanto, a libertação da maldição é uma obra exclusiva dele, de Cristo, ok? Paulo diz mais, ele está dizendo lá em Gálatas 3 e 10, que nós não estamos mais debaixo de maldição, que a única maneira de nós nos colocarmos de novo debaixo de maldição é se nós tentarmos nos salvar, nos justificar pela prática da lei mosaica. Olha que loucura! Paulo está dizendo que se nós tentarmos observar esses preceitos como um método de justificação, como a lei só condena, nós estamos condenados. Porque o pecado, a lei, desculpa, ela só revela o pecado. Ela não tira o pecado. Em aulas passadas eu disse para vocês que a lei é como um espelho. Ela mostra o pecado, mas você não esfrega o espelho na cara para limpar, você precisa dar pia com água.
É a graça, é o sangue de Jesus, ok? Então, não tem que se justificar pela lei, que você se coloca debaixo de maldição, de condenação, tá? Então a maldição nada tem a ver no Novo Testamento com as palavras que são proferidas por pai, mãe, pastor, padre. Paulo está dizendo que a maldição tem a ver com a vida que é escravizada pelo jugo da lei. A lei condena. Se você não descobrir Cristo, se você não conhecer Cristo, você é maldito, você já nasce em maldição. Porque todos nós nascemos em pecado, né? Então, é importante isso. Satanás não tem poder de causar dano a nenhum bendito, a nenhum salvo, né? Porque não há nenhuma maldição, nenhuma condenação para quem está em Cristo. Eu vou ler um texto aqui, eu já estou acabando. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 16, diz assim, o escritor aos Hebreus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E nós somos descendência de Abraão. Nós fomos tomados e livrados do poder da morte, do inferno. Ele aniquilou o império da morte. Então a maldição atingiu toda a raça humana na queda, lá em Gênesis 3. Então todo aquele que nasce, ele já nasce em pecado. Mas Apocalipse 22 e 3 diz que até essa maldição que ainda atua nesse mundo nosso, chegará ao fim. Ela será completamente vencida. Como diz em Apocalipse 22 e 3, já não haverá maldição nenhuma. Então, a obra de Cristo ela é suficiente, poderosa, para nos livrar de toda maldição. Não é preciso nenhum ritual, nenhuma estratégia humana, nem vãs repetições, nem trabalhos, votos, ofertas, enfim, todo tipo de invencionice para que nós possamos ser benditos. Basta crer e receber de bom grado a obra que nos é oferecida, que foi paga na cruz do Calvário. Amém, gente? O fruto da bênção é sempre a bênção. A gente termina com Mateus 25, quando Jesus, em Mateus 25, versículo 34, que fala quando o Filho do Homem vier na sua glória separar os bodes das ovelhas, ele dirá assim lá no versículo 34, Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele vai dizer, porque eu tive fome, tive sede, me deste de comer, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestisse. Enfim, aí os benditos vão dizer, mas quando fizemos isso? Aí ele vai falar, vocês fizeram isso toda vez que vocês visitaram o enfermo na prisão, quando foi ver, quando vestiu, quando deu de beber a um dos pequeninos irmãos. Quando você fez isso, a mim o fizesse. Então, quem abençoa quem é abençoado se torna bênção e abençoa. É como um manto que reflete e propaga aquilo que emana de dentro. Seja abençoado, viva como os filhos abençoados de Deus, como benditos de Deus. Não se deixe levar por sugestionamentos, por palavras, por sentenças. Viva no teu dia a dia, nos teus atos, no teu pensamento, nas tuas palavras, como alguém que está debaixo do manto de bênção. E você vai viver as bem-aventuranças, as promessas, e será um tempo de descobertas maravilhosas das coisas de Deus para a tua vida. Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo.
que você esteve junto com a gente. Você pode aí curtir, deixar o seu like, compartilhar, convidar pessoas para assistir. Eu espero que esse tema, na medida do tempo e na minha limitação, eu tenha conseguido trazer alguma luz mediante a palavra de Deus sobre esse tema para a tua vida. Deus te abençoe e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Abração.